Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com Dados. Lembrando que esse programa é toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, tocado pelo grande Bergson Lopes. Bom dia, Bergson. Olá, Wagner, bom dia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados, né? Hoje iremos falar sobre um tema, né, que impacta muitos programas de governança de dados. Eu vejo muito, não é, as pessoas comentarem, não é, reclamarem, tipo, poxa, o negócio aqui não engrena, não é? Trabalho muito e, cara, o pessoal não dá valor ao nosso programa, não é? Eu não consigo levar importância para o alto escalão da empresa. Então, assim, a gente escuta aí um monte de queixas, né, geralmente, mas aí quando a gente vai ver, na verdade, quando a gente faz uma análise mais aprofundada, o programa ele está sendo às vezes sabotado. E aqui eu não estou falando no sentido de, vamos lá, até para vocês entenderem um pouco hoje, um pouco da dinâmica do que eu vou falar, não é? Eu não estou falando aqui que tem pessoas que pegam ali e sabotam o programa de propósito ali. Não, o que eu vou estar falando aqui hoje é o seguinte: o próprio time, às vezes, sem querer, ele sabota o programa, tá? É, Vamos dizer assim, uma sabotagem, né, que não é na maldade, mas que prejudica bastante, né? Então, tive uma conversa rápida com o Wagner, né, para elencar alguns itens, né? E ele vai falando aqui, perguntando, né? Eu vou respondendo. Quero também saber de vocês, né? Como é que está o público, de onde estão. Mandem um alô aí, se me ouvem bem, se escutam também bem o Wagner, não é? Para nós podermos, vamos dizer assim, iniciar, não é? Essa sessão aqui do Manhã com Dados, tá? E Maravilha, à medida Bergson. que nós é, vamos aqui preencher, né? Vamos dizer aqui esse mapa mental, não é? Vocês vão colocando as suas perguntas, tá? A ideia de fazer nesse formato, como foi o último foi a live, né, Wagner, minha com Isso. você, é de incentivar mais a participação das pessoas. Ontem, por exemplo, teve o esquenta do Dama, a gente fez no formato de live também, a gente teve uma participação também bem ativa, né? Então, mandem suas perguntas, não deixem para depois, tá? A gente está falando aqui, tem um gapzinho até chegar para vocês, acho que até 1 minuto, né? Eu acho, né? Isso. Então, não esperem eu falar, né, tipo, então tá bom, pessoal, até o próximo Manhã com Dados, que aí já era, né? Então, mandem logo as perguntas, tá? É, que a gente vai começar lá. Então, vamos lá, Wagner, manda a bala aí. Não, bacana, Bergson. Assim, até para salientar algumas coisas, né? Quando a gente fala de governança de dados, normalmente pensa em framework, política, ferramenta, né? Mas aí vem a pergunta assim, e se o verdadeiro inimigo não estiver lá fora, estiver dentro da organização, né? Eu vejo que muitas empresas dizem ter programas aí de governança em andamento, mas na prática esses programas emperram, né? Perdem força ou viram apenas documentos esquecidos. Não sei se isso é uma realidade aí para você, né, que está aí nesse universo e onde está direto com as empresas, né? Então, isso acontece na prática? Tá no dia a dia, Bergson, das empresas? Na verdade, assim, não tem como ter uma estatística em cima disso, mas a maioria das vezes, né, quando eu vejo que a pessoa ela já iniciou o programa, uma coisa é você não iniciar ainda, né? Mas quando já Sim, iniciou, está ali com mais de 1 ano, o problema está na própria empresa, tá? Às vezes no time que está na empresa, tá? sim. Então, sei que o pessoal às vezes gosta de terceirizar a culpa, né? Ah, é culpa do diretor, da diretora, da área tal. Geralmente não, tá? E assim, isso aí acontece muito, né? O pessoal não olha para o próprio, não olha para
para si próprio, para ver que o problema está com eles ali, né. E assim, Isso. você vai construir ali não sei se você vai apresentar alguma coisa enquanto eu faço a pergunta Vou, ou vou. Pode colocar vai o mapa pode mental que eu vou colocar? montando aqui. Isso, Você sempre faz, né. isso. Então assim, vamos começar, fala um pouquinho pra gente sobre, né, vamos citar ali os fatores que sabotam o programa Uhum. de gestão, né, da governança de dados. Vamos iniciar ali para falar um pouquinho sobre, facilidades, né. Isso, foi o que a gente estava conversando antes, né. Isso. Então, deixa eu só escrever aqui, tá. Então, pessoal, não existe missão, vamos dizer assim, não é, de implantação de um programa de governança de dados que seja algo fácil, tá. É claro que se nós seguirmos as melhores práticas, pensarmos em negócio, tudo aquilo que eu falo, né, esse caminho vai ser menos, eh eh, traumático, vamos dizer assim, né, mas não é fácil. Então, a primeira tentação, tá, que as pessoas caem é na questão da facilidade. O que que é facilidade, tá? Geralmente a pessoa acredita que ela vai se beneficiar de algo com pouco esforço, tá? Então, na maioria das vezes, isso são até pegadinhas, tá? Eh, que ocorrem. Então, eu vou separar aqui, tá? Em 3 itens, tá? Essa questão da facilidade. A primeira questão da facilidade aqui é a formação, tá? Ui, desculpa, deixa eu acertar o teclado aqui. Ah, esse problema aqui, só um minuto, Wagner. Foi a formação, tá? Esse problema ocorre principalmente com quem está entrando na área. Então, assim, eu ministro treinamento, tá? Outras pessoas sérias também ministram treinamentos, mas tem uma galera aí que às vezes avacalha, tá? Então, por exemplo, tem gente que fala, tá? Eu já vi isso, tá? Por exemplo, no LinkedIn, falando o seguinte: olha, trabalhar com governança de dados, você não precisa ter um bom conhecimento em programação, em matemática, em estatística, né? E aí, se você tem dificuldade com isso, um bom caminho para você seguir é você trabalhar com governança de dados, porque aí, se você trabalhar com engenharia, se você trabalhar com desenvolvimento, se você trabalhar com arquitetura, administração de banco de dados, enfim, né? Se você trabalhar em outras atividades mais técnicas, é, você vai precisar disso, né? E se você não conhece, se você não quer estudar isso, vai trabalhar com governança de dados, como se governança de dados fosse algo para pessoas burras, né? E não é. Então, assim, outro dia eu vi isso, achei absurdo, porque a própria empresa ela está desmerecendo, tá, o profissional. E às vezes você tem profissionais, tá, que não são de tecnologia, e tudo ok não ser de tecnologia, realmente o pessoal é, não vai programar, não é? Não vai trabalhar muito com questão de montar modelo matemático, estatístico, mas a pessoa que vai trabalhar com governança de dados, ela vai ter, por exemplo, a necessidade de ter outras habilidades que, de repente, um perfil muito mais técnico não precisa. Então, não posso nivelar por baixo do tipo, olha, você já tentou uma colocação, principalmente para quem está entrando, tá? Você já tentou uma colocação nesse papel, não conseguiu, aí tentou em outro, tal. Pô, vai para cá, que isso aqui é para o cara que é burro. Cara, ridículo isso, né? Mas tem gente às vezes que acredita, né? E aí vai. E aí o que acontece? Geralmente quem acredita não tem também o perfil para trabalhar com governança de dados. Porque um dos perfis que a pessoa precisa ter
é ter uma análise crítica das coisas para trabalhar com governança de dados. É questionar, é entender. Isso você não precisa ser um técnico. Então, eu conheço inúmeras pessoas aqui que vieram da área de administração, de humanas, e exercem aí o seu papel com desenvoltura, mas essas pessoas, elas investiram na formação, né? É o que eu falo, ninguém sai aprendendo que é governança de dados. E aí o que acontece? A gente já começa aqui com o profissional, às vezes, se sabotando, tá? Então, cuidado com isso, né? Não é porque eu não vou atuar, não é, de forma, não é, muito ligado aí à matemática, a algoritmos, a linguagens, não é, que eu vou ter facilidade, não, muito pelo contrário, tá? A questão aí das habilidades pessoais são muito mais necessárias aqui, tá? Então, a questão da formação é tentador. E aí o que acontece? A gente começa a ter profissionais que não são daquele perfil atuando no mercado, tá? Outra coisa também é a questão dos serviços que são propostos, tá? É, e aí vai aqui muito a questão do início ali, não é? Então, às vezes, eu vejo aqui, por exemplo, as pessoas falando: olha, vamos fazer o seu assessment aqui em 20 minutos, em 1 hora. Gente, a gente tem que conversar com as pessoas, entender quais são as dores, né? Tentar extrair isso dessas pessoas. Às vezes as pessoas são muito fechadas, né? Então a gente tem que pegar, conversar. Então, tem muita empresa séria, a Bel-Redata é uma delas, óbvio, né? Que pega e faz um trabalho de assessment que vai levar um certo tempo, né? Não é um assessment em um dia, uma semana, não é? Em minutos, né? Preenche aqui o nosso questionário, ou então dá acesso, conectamos as bases. Olha só que coisa tosca. Conectamos as bases e damos o seu diagnóstico. Gente, cadê as pessoas? Cadê os processos? Fora que essas bases, se você não tem uma governança estabelecida, não é? Provavelmente você não tem nada ali de metadados documentados, né? Mas às vezes as pessoas acreditam, então às vezes elas vão em eventos aí do tipo, tem um app aqui, então faz aqui o teu assessment, já sai com a tua jornada montada. Gente, não é assim, tá? A gente tem que conversar com as pessoas, entender, compreender a estratégia da companhia. Que outra coisa também, se a gente começa um trabalho e não entende a estratégia da companhia, esse trabalho serve para nada, para nada. A governança de dados, ela não existe para governar a área de governança de dados. Ela existe para governar os dados das empresas que são utilizados por pessoas de negócio, operação e por aí vai, tá? Então, muito cuidado com certas facilidades que são vendidas, às vezes, por fornecedores espertinhos, achando que existem clientes idiotas e que depois, em cima disso, eles vão empurrar outros serviços. Não existe almoço grátis. Então, tudo que é dado de forma rápida, como se fosse algo muito fácil, que não é, eu estou com outra intenção ali. E essa intenção é muito mais cara, é muito mais desalinhada com o que a empresa precisa do que se fosse feito um trabalho decente. Tá? E aí, falando em trabalho decente, né, falando aqui o terceiro item ali das facilidades, tá? O que eu tenho aqui também é usar o trabalho de outras empresas, né? Isso também a gente não deve fazer. Então, ah, eu não sou contra as pessoas fazerem bench, não é isso. Mas o que eu vejo, né? Às vezes as pessoas elas fazem bench
mas elas não estão muito interessadas em entender a jornada que aquela empresa que está sendo visitada teve, as dificuldades. Elas, às vezes, estão se auto-sabotando e elas querem ir direto ali no produto final. Elas querem, olha, mas qual é a política que você escreveu? Você pode me passar a política de vocês? Qual o processo que vocês têm? Vocês têm um desenho desse processo? Como é que você estruturou esse comitê? Aí eu, como responsável, né, digamos que eu esteja, né, me sabotando, porque se a gente faz, gente, não é na maldade, tá? É sem querer. Mas digamos que ali eu seja, né, o responsável por implantar a governança de dados na empresa onde eu trabalho. Eu estou agindo dessa forma, eu estou me sabotando. Por quê? Eu não estou indo ali naquela empresa onde eu tenho um amigo, uma amiga ali que implantou para aprender a pescar. Eu estou indo ali para pegar um peixe para jogar aqui dentro da minha casa. E esse peixe, às vezes, não encaixa. Quer dizer, na maioria das vezes, não encaixa. Ele pode até ter elementos básicos ali, não é? Mas não vai encaixar 100%. E o problema de não encaixar 100% é que justamente essas esses itens, esses fatores que não vão encaixar, é onde a gente vai ter o problema e a gente não vai conseguir evoluir. Então, se a gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em números, tá? Uma política, né, de uma empresa, e ela tem ali, por exemplo, umas 20, 25 diretrizes, política de governança de dados, tá? Aí eu vou pegar todas as 25 diretrizes e vou jogar aqui na política da minha empresa. O que que vai acontecer ali, não é? Dessas 25, eu não duvido, tá? Eu não duvido que de 15 até 20 elas vão se encaixar. Elas vão ter um encaixe ali. Agora, as outras 5 ou 10 não. E aí eu estou colocando coisas ali, ou esquecendo de colocar diretrizes que de repente são importantes para minha empresa e não para aquela que eu visitei. Eu estou esquecendo de colocar isso e é isso que vai me dar dor. E é isso que o pessoal vai pegar e vai falar o seguinte: Ih, essa política aqui não serve para aplicar aqui, não. Quem nunca escutou a seguinte frase: Ih, mas essa política tem coisa demais. Não faz sentido aqui. Por quê? De repente, esse trabalho ele não foi pensado naquele panorama daquela empresa. E aí, meus amigos, já começou escrevendo a política que não se ajusta, o resto vai vir em função delas. Então, por exemplo, eu sempre eu adoto, né, essa abordagem. Diagnóstico, o diagnóstico vai ter uma estratégia, essa estratégia tem a missão, os objetivos estratégicos do programa e os papéis, né, tal, e depois a gente vem com as diretrizes, que aí vai dependendo das instruções normativas, políticas, vai do padrão de escrita desses documentos institucionais, tá? E aí, essa eu estou chamando de política aqui, mas de repente na sua empresa pode ser uma instrução normativa, uma norma, tá? Mas esses documentos, eles trazem o que deve ser feito. Se eu já erro aqui falando que o que deve ser feito não está alinhado com o que eu tenho aqui de necessidade no meu programa e o que eu posso fazer, degringou tudo, porque eu vou depois, em cima disso, definir os processos, que não vão fazer sentido alguns, tá? Então, essa questão da facilidade, né, seja na formação, seja na questão dos serviços que são colocados ali com alguma facilidade, né, e usar, por exemplo, às vezes o trabalho que já foi feito em outra empresa como a fonte ali da verdade, é tentador, não é? Quem não queria, né? Do tipo, pô, monta aqui meu assessment aqui 1 hora, pô, faço o curso Tabajara e, pô, já sou o craque da governança de dados, não é? Quem não queria isso? Mas, infelizmente, não existe trabalho fácil. As pessoas têm que pegar, botar o pé no chão, ralar, né? Ralar aqui o cérebro, a cabeça, meter a mão na massa, conversar,
dialogar com as pessoas, tá? Então essa é a primeira, vamos dizer assim, Wagner, facilidade, né? Desculpa, é o primeiro grupo, né? Que são as facilidades que, sem querer, nós não percebemos e nós mesmos começamos a sabotar o programa. Tem perguntas aí, Wagner? Dá uma cutucada aí no Não, o pessoal. pessoal não colocou perguntas aqui ainda não. Pessoal, A bora gente lá. Vocês vão me deixar eu e o pode Wagner aqui falando sozinho? é isso aí. Escrevam aí, tá? Quem está nas redes sociais também, tá, gente? Nós estamos aqui tanto nas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, quanto na página oficial, tá? Inclusive, quem está nas redes sociais, quiser vir para o Digital Edu, faz um cadastro gratuito, entra na live, que no final tem um certificado aqui na plataforma, tá? Então, assim, podem colocar pergunta que eu vou falando pro Bergson aqui. Então, assim, a ideia agora, Bergson, vamos ver então um pouco o lado, assim, a visão do gestor, tá? Vamos partir um pouquinho para esse ponto, que eu acho que é um outro ponto de atenção também, muito importante, que deve ser entendido com mais detalhe. Certo. Então, e tem muito gestor que se auto-sabota, né? É também uma coisa aqui que impacta bastante, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente, tá? Um programa de governança de dados, tá? Ele tem que estar baseado em alguns princípios, né? Um dos princípios é estar alinhado com a estratégia de negócios da companhia, não é? Ele ter o seu objetivo bem claro, trabalhar com entrega de valor, tá? E por aí vai, tá? Então, falando aqui, não é, o que eu vejo muito, tá? As pessoas aí que estão na frente do programa, e aqui eu estou falando especificamente do gerente ou do coordenador, tá? Ele não quer pensar, ou ele evita pensar na questão da estratégia. Então, tem muito gestor, às vezes, que ele foca somente na questão operacional, do tipo, olha, nós temos aqui, não é, um conjunto de atividades para executar, tá? Às vezes vem uma consultoria antes ali, definir os papéis, responsabilidades, indicou a criação de uma área, tá? Às vezes nem isso tem, não é? Mas vamos pensar, não é? De repente começou mais ajustado ali, não é? Só que a pessoa ela está mais preocupada em focar na operação, se possível, tá? Trabalhar às vezes até com ideia de chamado, tá? E ali está o mundinho dela ali, do tipo, olha, vamos documentar os nossos metadados, vamos pegar a documentação aqui, todo esse legado, não é, de documentação que não existe, vamos treinar as pessoas. Então, ele vai ter umas metas ali operacionais, né? E que ele vai estar focado nisso e vai esquecer, por exemplo, né, qual é a estratégia de negócios da empresa. A pessoa que lidera um time de governança de dados, ela tem que estar com a estratégia de negócios da empresa no sangue. Então, se eu tiver algum gestor de time aqui, de governança, faça a pergunta: qual a estratégia de negócios da minha empresa? Mas não é o que você acha. Você tem que responder e depois você vai lá e confere, por exemplo, com o mapa estratégico e vê se tudo que você acredita realmente está ali dentro do teu entendimento, né? Comparando ali com essa formalização, né, que a empresa faz para demonstrar qual a estratégia dela, tá? Então, a primeira questão aqui é não ter uma atuação no sentido de estar tendo esse alinhamento estratégico e nem de deixar claro para as pessoas qual é o objetivo da governança de dados. Às vezes, você vê, as pessoas comentam, tem um monte de gente ali naquele time, né?
Tem um monte de menina ali e tal, trabalhando. O que aquele pessoal faz? Às vezes ali você tem um time até grande de governança de dados. As pessoas nem sabem o que aquelas pessoas fazem ali, tá? Aí, é claro, o programa não aparece, ele é visto como algo desalinhado, não é, com o propósito da empresa. O pessoal entende que aquilo ali é mais um pedágio no meio, não é, do caminho dentro da empresa, tá? Então, essa falta de visão, vamos colocar aqui, não é, do objetivo e da estratégia, isso é algo que acontece bastante, tá? Aqui é demais, né? As pessoas confundem, deixa eu botar aqui para não esquecer, tá? A diferenciação de preço e valor, tá? Governança de dados, se eu só estou fazendo trabalho aqui operacional, eu vou ser encarado como algo ali que tem um custo, OPEX. Se eu trabalho no sentido de alinhar a questão dos dados, de novo, né, e uma coisa vai chamando a outra, né, com a estratégia da companhia, eu não vou ser visto ali como uma área de operação. Posso até ter operação dentro, tá? Mas pelo menos parte é investimento. Isso muda bastante, tá? É algo que está sendo feito para beneficiar a empresa, tá? E não para manter a área trabalhando por trabalhar, tá? Então, tem gestor, tá? Que eles são muito vidrados em custo, 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 Uhum. custo, custo, e esquece o valor agregado. Tá? Então, às vezes, por exemplo, eu falei lá no início, né, as empresas às vezes não contam com apoio de outras consultorias. Por quê? O gestor ele está olhando aqui o seguinte: olha, eu tenho aqui 2 pessoas que eu vou contratar, provavelmente fizeram essa formação aqui, Tabajara, né? E vou botar elas aqui para se virar. Eu vou ter um custo X aqui na minha folha, o preço é tanto. Pô, se eu, de repente eu colocar uma consultoria para estar fazendo esse trabalho, esse meu custo ele vai ser até maior, mas não chega a ser dobro, não chega a ser nada disso. Às vezes, gente, chega a ser 30, 40% a mais só. Mesmo a outra empresa, ela tendo imposto ali para pagar, tendo a mesma imposto de folha que a empresa contratante tem, mas o que acontece? Aquela empresa ela tem uma produtividade muito maior. E aí consegue chegar, por exemplo, nesse preço. E aí ela vai trazer um valor agregado muito maior, mas a pessoa está ali focada no preço. E aí não dá certo. Alguma pergunta aí, Wagner? Como é que está isso aí? Sim, vamos lá aqui, ó, tem a primeira pergunta aqui, o Bergson, deixa eu só pegar a página aqui, eu acabei mudando ela, só um segundo. Já tem, assim, várias perguntas agora. O Daniel Jorge, Uhum. qual a importância do papel e responsabilidade de uma liderança para abrir portas nas áreas diretamente envolvidas na gestão operacional das equipes de dados? Você está Daniela falando Jorge, desculpa, a Daniela Daniela Jorge. Jorge. Tá. Então, Daniela, você deve estar falando do relacionamento com algumas áreas técnicas dentro da casa, né? Se for isso, me confirma. Eu vou responder baseado nesse meu entendimento, tá? É total, é 100%. Na verdade, hoje o pessoal costuma muito a colocar a culpa, não é, no analista de governança de dados. Depois que o negócio não anda, não é, a culpa é do analista, né? É, Só que na maioria das vezes a culpa é do gestor do time ali, ou do gestor que não vê isso, tá? Então, o envolvimento, a responsabilidade do coordenador, da área, do gerente é total. É ele que vai abrir esses caminhos, é ele que vai conversar, é ele que vai dialogar, e também um papel que entra aí, que é muito esquecido, não é? É o papel do consultor, tá?
E o consultor também tem como obrigação, vamos dizer, tá, puxar isso também, tá? Porque às vezes você tem um gestor, um gerente, que ele não é só gerente da governança. Aí ele é gerente da governança, da arquitetura, da qualidade, da engenharia, né? E aí essa pessoa, ela não vai ter tempo 100% para se dedicar à governança. Ela tem né, outros bonés ali, não é, para ela vestir e tomar conta. E aí você entra com um consultor, tá? E aí o consultor tem que fazer isso, mas mesmo assim o gestor, ó, tem que estar de olho, porque às vezes aquele consultor não tem perfil de consultor. E aí ele tem que tomar algum tipo de ação. Ou coloca esse consultor para trabalhar com analista, de repente você tem um analista que já tem um perfil melhor de consultor, e às vezes você vai ter que buscar no mercado, tá? Então a responsabilidade aqui é 100%, tá? Dessa pessoa que está tocando, tudo bem? Mais alguma? Maravilha. Tem aqui desculpa, eu pulei, a Hum, pergunta do não, não, foi dele mesmo, foi dela mesmo. O Paulo Rossi. Bom dia, Paulo. A expressão governança de dados tem sido utilizada para várias coisas diferentes. Essa isso. confusão de conceitos não favorece a sabotagem, no sentido não con não sabo vamos lá. Essa Não, confusão na de pergunta, não conceitos favorece a não sabotagem? favorece Sim. a sabotagem no Uhum. sentido de evitar fazer o que de fato deveria ser feito? Favorece, né? Concordo, Paulo, 100% contigo, mas qual é o papel do especialista aqui, do consultor ou do gestor? Reunir as pessoas envolvidas e mudar isso, tá? Mudar isso. Ontem a gente falou muito disso no Esquenta, né, do Dama Brasil. Quem puder depois dá uma fuçada lá no canal da Digital Edu. Tem o W Drummond também, né, Wagner, que fica ali, né? Mas entra ali no canal da Digital Edu, põe lá Esquenta Dama Brasil, dia 30, né? Que ontem eu e o Sérgio, que é outra pessoa que trabalha com atividade voluntária no Dama, né? Nós falamos bastante nisso, tá? Mas sim, ajuda a sabotar. Mas aí, de novo, não é? Eu, como líder, eu, como especialista, eu estou vendo que isso aqui não está legal, eu tenho que botar a cara ali, tá? Mas sim, ajuda muito em ter essa confusão, né? Essa sabotagem, né? Assim, no bom sentido, tá? E seguindo aqui, tá? Às vezes, o que eu vejo também, não é? Eu já sofri muito com isso. Hoje em dia, não, né? No papel que eu estou na BLR Data, eu não sofro com isso, mas às vezes eu tenho que me policiar para não cometer isso. Que é o quê? É você ter um time e não empoderar esse time. Então, eu já trabalhei assim, como empregado, né, vamos dizer assim, em outras empresas, né, em que a gente não tinha poder nenhum de decisão, né? Então tudo a gente tinha que ir lá pedir bênção ao chefe, né, para fazer, e tudo tinha que justificar, né, muito isso, né? Hoje até na consultoria a gente sofre um pouco disso, mas aí eu sou bem sincero, eu já mando na lata, vem cá, vocês não têm conhecimento disso, contrataram a BLR Data para isso. Agora vocês não entendem do assunto e querem que a BLR Data faça o que vocês definem. Não faz sentido. Então, para que a consultoria? Tá? Então, hoje, até na consultoria acontece um pouquinho, nem tanto quanto tinha antigamente, mas às vezes eu trabalhava em alguns times, né, e a gente não tinha poder para fazer as coisas, para tomar decisão. Por quê? O gestor, ele não empoderava as pessoas. Então, às vezes, a gente via, né, especialistas, ou então, às vezes, até coordenadores, gerentes que tinham alguém em cima, essas pessoas não tinham poder de decisão. E aí o que acontece? Tudo fica dependendo, basicamente, de uma pessoa.
que geralmente deve estar super enrolada, não vai ter atenção, e na hora que for necessário um estudo maior, não é, a ser tomado em cima de uma decisão, ela não vai fazer isso. Aí, às vezes, ela vai tomar uma decisão baseada no achismo e não nos fatos que estão ali, não nas percepções que o pessoal que está em campo ali, não é, vamos dizer assim, na batalha, tem. Então, isso é muito ruim também, tá? Você não empoderar as pessoas, tá? Outra questão aqui que vem também do gestor, tá? É estabelecimento de metas. Time de governança de dados que trabalha no esquema ali do tipo, olha, vocês têm que cumprir o horário, né? Vocês têm que preencher aqui o timesheet, mas não é cobrado, por exemplo, produtividade, entregas, geralmente dá problema, tá? Então, a visão adequada, né, que o gestor tem que ter é o seguinte, olha, vocês, pessoas que trabalham aqui, têm essas responsabilidades. Eu quero, e aí ele tem que querer mesmo, tá? Desde que seja possível, tá? Eu quero essas metas aqui cumpridas, por exemplo, no fim de cada mês. E aí, se não cumprir, aí vai para o debate, porque às vezes existem metas que são imbatíveis, vamos dizer assim, né? Mas a gente só vai ver depois, né? Não adianta, é, por exemplo, às vezes as pessoas elas gastam o latim delas, né? Muito, assim, com muita intensidade, com uma coisa que às vezes não vale a pena discutir. Você avisa, tal, então vamos fazer aqui e depois a gente vê. Aí eu vou ter argumentos para estar fazendo essa defesa, tá? Mas sim, tem gente que não estabelece meta. A meta é o quê? Pô, deu dia 31, né? Pô, cadê o timesheet? Está preenchido, né? Você bateu ali aquelas horas mensais, 168 horas. Cara, isso não dá certo, tá? Por isso, tá, que eu, Bergson, eu não acredito mais, tá? Principalmente para o papel do analista, tá? Nessa necessidade de ter a pessoa de governança de dados trabalhando ali de forma presencial. Ela pode trabalhar de forma remota, tá? Que se a gente estabelece metas e cobra essas pessoas o cumprimento dessas metas, elas vão produzir muito mais. Se eu pôr um presencial, a questão do timesheet vai estar muito ali. Então, do tipo, pô, a pessoa mora em São Paulo, leva 2 horas e meia, né, para chegar no trabalho e depois mais 2 e meia para voltar para sua casa. São 5 horas daquela pessoa que ela vai estar ali, não é? Podendo fazer outro tipo de atividade, não faz, porque ela tem de se locomover, né? Isso vocês acham que não afeta a produtividade? Afeta pra caramba. Fica cansado. Aí, por exemplo, o horário aqui é até às 6. Quando dá 5 e pouco, a pessoa está doida para ir embora, né? Se ela estivesse trabalhando no remoto, o expediente é das 9 às 6, ela não tem reunião às 9, tem gente que acorda às 5 para as 9, dá uma lavadinha no rosto, tem gente que nem escova os dentes, põe a camisa e vai trabalhar. 6 horas ela vai fazer as coisas que ela tem que fazer da vida dela. Tu acha que essa pessoa não vai produzir muito mais? A cabeça dela não vai estar muito mais fresca do que aquela que acordou, por exemplo, às 5? Aqui no Rio, né? Essa semana teve aí, né? Confusão danada. Imagina a pessoa que está na rua para chegar no trabalho e depois para voltar. Ela vai ficar o dia inteiro pensando nisso. Não vai produzir neca de pitibiriba. Né? Então, assim, tem que ter meta. As pessoas têm que ser cobradas por meta. Tá? Outra questão é a gestão inadequada do time. Então, que entra aqui, né? Só acertar aqui. Entra aqui, por exemplo, você, não é, beneficiar, o gestor, né, na verdade, né, beneficiar pessoas sem a questão da meritocracia, não é? Beneficiar, por exemplo, às vezes os amigos. Isso é um exercício até difícil de fazer, mas o gestor ele tem que fazer, ele tem que colocar. Então, por exemplo,
Eu já tive amigos que trabalharam comigo na BLR Data, eles esqueciam disso. Eu sou amigo do Bergson, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Eu vou até cobrar mais de vocês do que dos outros. Né? Então, ter essa gestão de beneficiar um, beneficiar o outro, às vezes você vê coisas ali que não estão 100% corretas, mas você não quer entrar ali porque vai ter dor de cabeça. Né? Tem muito gestor que não quer gerir nada. Por exemplo, tem gestor que foge de conflito. Tem gestor que vira e fala o seguinte: ó, o trabalho que a pessoa entregou foi um trabalho muito ruim. Tá? E aí, como é que ele vai falar para essa pessoa que o trabalho foi muito ruim? Ah, poxa, eu estava vendo aqui. Cara, a pessoa ela fala uns 10 minutos para depois falar: você não acha que de repente, se a gente investir um pouco mais de tempo nisso para refazer, cara, fala logo que está ruim. Não perde o teu tempo, não perde o tempo da pessoa, não engana aquela outra pessoa. Aquela outra pessoa, ela não é idiota. Ela está vendo que você está dando uma volta e ela perde a confiança em você. Então, tem muita questão ali de gestão inadequada que acaba afetando o time e isso afeta a produtividade e os bons, não é, os bons recursos, eu não gosto de chamar dessa palavra, né? Mas os bons profissionais, eles vão começar a procurar outra coisa. E aí você vai perder os bons profissionais. Entendeu? Então, assim, o próprio gestor, às vezes, ele se sabota muito, tá? Por uma gestão não tão, vamos dizer assim, adequada. Tudo bem? Perguntas aí, pessoal? Tem mais aqui, Bergs, vamos lá. Aqui, ó. Manda lá. A próxima também é da Daniela Jorge, tá? Tem várias perguntas aqui para a gente poder. Uhum. E comentários também, tá? Perguntas não tem muita, não. A Daniela, tá aqui, isso mesmo. O tal patrocínio para a equipe de governança de dados atuar na definição de diretrizes para atingir estratégias definidas pela alta gestão. Na realidade, foi um comentário, tá? Uhum. Depois tem um comentário da Adriana Moutinho. Bergson, uma das coisas que eu observo que sabotam o programa de governança de dados é a falta ou deficiência na divulgação dos seus objetivos e benefícios. Isso é uma coisa que a gente pode falar, tá, Adriano? Mas isso aí requer um bracinho. O que eu estou vendo aqui, tá? Esse programa a gente vai ter que parar e continuar, que a gente não vai conseguir falar tudo. Então, já anotem aí, sexta que vem, parte 2, tá? A gente continua aqui. Mas, voltando lá a Daniela, né? A questão é a dificuldade em conseguir o patrocinador, é isso? Confirma aí, Wagner. Então, se você... Essa dificuldade, tá? Ela vem aí de algumas coisas que ajudam, né, a ter diferentes sabotagens, vamos dizer assim, tá? O patrocinador de um programa de governança de dados, ele não pode ser um gerente, porque o gerente não tem força na empresa, a não ser que você tenha uma cadeia, não é, de decisão, aí você tem ali a pessoa, não é, que ocupa ali a presidência, e embaixo você tem o gerente. Eu já vi, tá? Mas isso não é muito comum. A maioria você vai ter, principalmente se a gente fala uma empresa maior, você vai ter a presidência, aí você vai ter uma cadeia ali embaixo, né, ou de VPs ou de diretorias, tá? E aí embaixo você vai ter, por exemplo, superintendências ou gerências sêniores, gerentes, e aí vem os times, né? Quando você está numa empresa estruturada, onde você tem ali, não é, elementos em mais de um nível na cadeia, não dá para ser o gerente, tá? Então a gente tem que levar isso preferencialmente para uma pessoa que está em uma diretoria, ou vice-presidência, ou quiçá até, né, a própria presidência da empresa. Eu já participei de projetos onde a BLR Data entrou para
apoio ao cliente, em que o principal patrocinador era a pessoa que estava na presidência. É toda a situação que isso vai ocorrer? Não. É muito bom que isso ocorra, é óbvio, né? Maravilhoso. Mas a gente às vezes não consegue. Mas a questão da diretoria tem que ter. E aí, o que que acontece, Adriana? Daniela, né? O que que acontece? A exceção do setor público, mas que aí é outra forma que a gente tem como levar, não é, a necessidade desse patrocínio, mas levando aqui para a iniciativa privada, né, é o bolso, o dinheiro, tá? Vamos pensar aqui, olha, a empresa privada, né, a não ser que seja uma fundação, algum nesse sentido, mas não sendo, né, ela existe para dar lucro. Lucro. Quem está em cima, então, se tem acionista, não é? O acionista está nem aí para a governança de dados. Deve ter gente aqui que investe em ações e às vezes algumas dessas ações elas dão dividendos, né? Vocês querem saber como está a governança de dados dessa empresa? Ninguém se preocupa com isso, né? Se preocupa ali no rendimento. Então, a forma de convencer é a questão do dinheiro, ou quanto a empresa está perdendo, ou ela deixa de ganhar, que acaba sendo dinheiro também. Se a gente não consegue elencar isso, fica muito difícil ter o patrocínio. Ninguém vai querer patrocinar. Ah, mas eu não consigo chegar nesse valor, né? Como é que eu falo que a empresa perde, por exemplo, milhões? Você não precisa dar um cálculo exato, porque quem está ali não é idiota. A pessoa, para chegar num cargo de diretoria, na maioria das vezes, né, ela tem já uma vivência, uma experiência muito grande. Então, se a gente chega com situações que ela vai olhar e falar, gente, quanto a gente não deve perder com isso aqui? Gente, olha a oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa e a gente não faz. Não, bora organizar isso aqui. Porque isso, aí vamos lá, quando eu falo em governança de dados, né? Eu não vivo falando aquele mantra, né? O que eu ganho com isso? Vocês lembram? Eu já falei várias vezes isso aqui no Mãe com Dados. Então, quando você vira e fala o seguinte, mostra isso a pessoa, gente, não pode. Isso aqui vai, se patrocínio, isso aqui vai me ajudar. Eu vou ganhar, eu vou ter um resultado maior. Quem está na diretoria quer resultado. Tá? Aí você ganhou o patrocinador. Só que aí vamos lá. Essa é a parte simples da coisa, não é? Às vezes você tem empresas que você tem uma dificuldade em estar tendo acesso a esse público. Não é? Então, às vezes você é um gerente que em cima tem um gerente sênior, às vezes tem um superintendente, e aí vem essa pessoa na diretoria. Essas pessoas, elas cortam o teu acesso. Não, eu que vou falar. E aí já começa a ter problema aí na comunicação. Fora, aí vamos falar aqui do House of Cards, né? Fora que às vezes você tem um gestor que ele te engole. Ele não quer que você apareça. Isso existe, gente. Vamos lá. Eu já trabalhei com gente que eu queria demitir, eu não podia demitir. Vamos ser aqui honestos, tá? Então isso acontece. Então, às vezes o gestor te engole. Ele não vai levar para cima. Ele vai até levar alguém depois que ele conseguir te tirar, e alguém às vezes pode vir com essa ideia e ele pega e vai levar, mas ele não vai levar. Então a gente tem que observar muito isso, tá? Porque às vezes é difícil realmente chegar lá. E aí o que a gente tem que fazer? Eu, como gerente daquela empresa, eu já estou ali, não é? Eu já tenho meu salário, as pessoas já me conhecem, não é? Já estão acostumadas, às vezes, a falar de governança, 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 mas elas não dão valor. Quando você
traz alguém de fora e mostra isso, putz, veio aqui a empresa tal, veio a BLR Data, falou aqui, ó, fez um diagnóstico e a gente tem um monte de problemas. Nem entramos ainda na era do conhecimento, estamos ainda na era da informação. Caramba! Aí aparece, isso chega lá na diretoria. Mas por quê? Porque teve ali um desembolso financeiro para pagar uma pessoa, uma empresa de fora. Teve um custo do tipo, pô, liberamos aqui essa verba, cadê o resultado? Caramba, os caras alertaram a gente aqui. Às vezes as coisas já, o pessoal já sabe daquilo ali. Só que essa empresa ela entregou de uma forma mais estruturada, né? Então, é outra forma de se chegar, tá? É, eu vejo muito isso acontecer, tá? E aí o programa engrena, tá? Quantas e quantas reuniões eu já fiz, tá? Com pessoas que falaram, conversa aqui com fulano ou fulana, que é o nosso diretor, nossa diretora. Aí eu converso com essa pessoa, eu explico ali, aí a pessoa sai ali meio que, caramba, é isso mesmo, tal. Eu ganhei o patrocínio ali para aquela gerência. Ah, mas é porque o gerente não tem condição de fazer? Tem, mas às vezes, ele está aqui dentro, ele quer mostrar trabalho, está querendo aparecer. Gente, o mundo corporativo não é um mundo bonzinho, é um mundo mau como pica-pau, tá? Mais alguma pergunta, Wagner? Ih, já está quase na hora, né? Já, já. Esse que Mas vamos pergunta lá, aí. tem aqui, também, mais os comentários aqui, né. A Daniela Jorge colocou aqui também, né, e o analista vira boi de piranha. Se o Boi de programa piranha, não der exatamente. certo, a culpa é do analista, e isso gera Sempre, alta rotatividade de profissionais e sabotagem do programa. sempre. A culpa sempre é do lado mais fraco. É assim, sempre foi assim, é assim e sempre será assim, tá? Não adianta mudar. Então, por exemplo, é uma coisa que eu falo, tá? Eu sinto falta, tá? De um movimento na área, que é o seguinte, eu falo algumas coisas, por exemplo, ontem o Sérgio estava comigo, a gente falou algumas coisas, mas eu vejo alguns profissionais mais experientes que ficam ali igual o chuchu em cima do muro, não se manifestam, deixam a coisa acontecer. Eu não estou falando para quem é novinho, para quem está começando ali e tal, começar a disseminar essas coisas. Não, estou falando para quem já vem lá de trás, né? Pô, a pessoa já trabalha com dados há bastante tempo, né? Às vezes até tem mais tempo do que eu, e fica ali do tipo, pô, a pessoa às vezes falou uma besteira ali, a pessoa vai lá e bate palma, cara, que é isso, né? Tem que ter um movimento das pessoas tentarem resgatar a governança de dados. Porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Principalmente para quem tem menos de 10 anos de experiência na área, tá? Quando eu comecei a trabalhar, para fechar, tá, Wagner? A gente vai ter que fazer um segundo, tá? Quando eu comecei a trabalhar com dados, eu trabalhava na época num papel que era a governança de dados de hoje, era o boom de hoje, que era administração de dados, tá? Eu ainda dei sorte, tá? De ter um baita de um mentor na época e trabalhar numa empresa que a administração de dados era organizada, né? Depois, quando eu saí de lá, eu vi que tinha muita coisa ruim, né, de AD fora. Mas o que acontece, tá? O propósito da administração de dados, se a gente olha a documentação da época, tinha o manual do NIST, não é? De administração de dados. A definição da administração de dados, ela nunca foi em cima de modelagem de dados. Ela nunca foi em cima de fazer a gestão dos modelos de dados. Era uma definição muito parecida com o que a gente tem hoje no DMBOK de gestão de dados. Tá? Aliás, o nome gestão de dados, ele surgiu porque o nome administração de dados micou aqui e, obviamente, lá fora. Tá? Mas, enfim, na época que eu comecei, era o boom. Só que acontece, as pessoas começaram a limitar
a administração de dados somente a modelagem de dados e a gestão dos modelos. Então, tinha empresa que o AD modelava, tinha empresa que a equipe de desenvolvimento modelava e o AD avaliava, estava ok e, né, e aprovava aquele modelo, aí tinha uma gestão em cima desses modelos. Mas naquela época, a gente já falava em dicionarização de dados, né? O catálogo era o dicionário de dados, então se a gente juntasse todos os modelos que eram documentados, a gente tinha um catálogo ali, pelo menos inicial, tá? Só que o que acontece? Você trabalhar com modelagem de dados é extremamente importante. Assim, eu digo até hoje, não inventem de criar um projeto que não tem uma etapa ali de modelagem. Se vocês não colocarem, esse projeto vai ser mal construído. Então, é uma necessidade que existe até hoje. Mas o que aconteceu? É algo que não traz valor para o negócio. E aí ficavam as pessoas. Eu próprio participei desse movimento. Eu ajudei a sabotar isso sem querer. E a gente ficava modelagem, 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 modelagem. E aí a AD ela foi começando a perder essa importância. Quando eu resolvi me envolver mais com a governança de dados, eu já estava com arquiteto e tal, mas eu já tinha desistido da AD porque eu falava, gente, isso aqui é uma profissão que vai ser igual do datilógrafo, ainda não acabou. Que as pessoas tem empresa que ainda valoriza, entendeu? Mas em relação ao que era ali no início dos anos 90, não era mais, não é mais. É tipo 5% do que era antes. E aí o que aconteceu? Nessa minha jornada como AD, eu via muita gente largando a profissão para fazer outra coisa. Gente, quando saiu o Uber, eu vi pessoas largando o emprego de AD porque elas já não estavam ganhando algo tão bom para trabalhar como motorista de Uber. E aí o que, que eu vejo hoje? A galera cometendo os mesmos erros com a governança de dados. Vamos documentar metadados. Tem que documentar metadados. Mas não é só isso, gente. Não é isso que traz valor. Eu tenho que ter essa atividade? Tenho. Pô, uma empresa sem catálogo, sem dicionário de termos é algo muito ruim? É horroroso, é péssimo. Mas isso, gente, é obrigação. É obrigação. Não é valor. E aí as pessoas esquecem disso, fica metadados, metadados. Sabe o que vai acontecer se esses profissionais mais antigos e outros, já que já têm experiência, não começarem a disseminar esse tipo de coisa? A área vai acabar. Aí vai ter um monte de gente nova que pegou, investiu tempo ali, dinheiro para se qualificar, foi em um monte de evento, fez um monte de curso, um monte de empresa e tal, e não vai ter um rendimento adequado. Para vocês terem ideia, a gente lançou uma pesquisa sobre o cenário atual do profissional de governança de dados. Eu dei uma olhada ontem no percentual, não fechei ela ainda, tá? Mas eu dei uma olhada ontem no percentual de pessoas desalocadas, está acima de 12%. Vocês sabem quanto é a média de desemprego hoje do IBGE? Acho que está abaixo de 6. Então, o que, que eu deixo aqui, não é? Para quem é mais novo, cobrem dos mais experientes esse tipo de posicionamento, perguntem, façam que algumas pessoas saiam de cima do muro, porque isso é muito importante, tá? É a continuidade, é a importância que a área tem, tá? Falei demais. Pronto. Fechou, Wagner? Maravilha, ô Bex, só para a gente poder fechar aqui 100%, porque o pessoal colocou aqui comentário, tem mais um comentário aqui da Adriana Moutinho, sobre metas, né, já pude observar o time de governança de dados sem metas cruzadas com as áreas alvo das atividades de governança de dados. Nesse caso, as áreas não se envolveram e as Isso. atividades tiveram de ser adiadas. E a Daniela também finaliza aqui com o comentário dela, né, perfeito. Entendendo até que o gestor operacional não tem muito interesse em ter o olhar de uma governança nas operações dele, conflito de Sim. interesses. Convencê-lo geralmente é um grande desafio,
se não tem o abre alas estratégico comunicando o que vamos ganhar com isso. O cenário é Exatamente. esse mesmo. É isso aí. Uma Bom, gente, maravilha. tem muita coisa para falar, tem que falar ainda das questões de equipe, a falta de alinhamento com a estratégia da companhia. Uma coisa que me incomoda muito, tá? Eu queria ter falado hoje, não vou conseguir, né? É a questão da necessidade de automatizar sem um objetivo claro, né? Então, ontem eu falei isso, né? Do tipo, pô, tem pessoa que pega, automatiza tudo, o glossário ali e tal. Isso. E aí, quando você vai ver, tá ali, cliente. O que é o cliente? Ah, o cadastro de clientes da casa. Ah, o que é o cliente? Ativo. Ah, o cliente ativo. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda tem para falar aqui. Então, Wagner, nem precisa me cobrar. O Wagner às vezes me cobra, tá, gente? Do tipo, ah, e aí, qual o tema do próximo Manhã com Dados? E às vezes eu convido uma pessoa, aí a pessoa meio que não responde, dá aquela enrolada. Eu fico, pô, segura aí, Wagner, tal. Sexta-feira que vem já está marcado, nem precisa me mandar WhatsApp cobrando, né? É o tema de hoje, parte 2. Aí a gente continua aqui. Beleza? Excelente. Então, para fechar, Bergson, vou só colocar aqui pro pessoal, ó. Hoje é dia 31/10 já, foi o último dia do mês, hein. Exatamente, o ano está acabando. Maravilha. Deixa eu só colocar aqui, estou fechando aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês no chat, quem está nas redes sociais, dá tempo de vir para Digital Edu ainda, tá. Vem para digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, acessa Digital Edu ao vivo e acessa a live. Aqui no chat vai chegar para vocês, para quem está aqui, o link para emitir o certificado de participação, tá. Então, assim, para quem nunca preencheu, assim que clicar nesse link, vai abrir um local para você colocar o seu nome, tá? Isso é da forma que você quer que saia no certificado. Esse nome não altera o seu nome no chat, não altera nenhum outro local, só para certificado, tá bom? Porque geralmente pessoas fazem cadastro com o primeiro e último nome só, e para o certificado é bom ter o nome completo, ok? Então o que eu estou fazendo? Estou colocando agora aqui no chat, são 5 minutinhos que esse código é válido, ele só vale até a finalização da live. Então, assim que vocês clicarem nesse link, clique em emitir certificado, o certificado vai ser emitido na hora para vocês, ok? Quem já preencheu anteriormente algum certificado, assim que clicar no link, o nome já vai estar preenchido, e nesse caso é só clicar em emitir certificado, ok? É isso aí, grande Bergson. Até sexta-feira E, que e vem só um com segunda recadinho, parte. tá? Só um recadinho, esqueci. Pessoal, divulguem o Manhã com Dados, tá? Faça com que eu vejo que, assim, o programa ele tem uma galera ali que é bem assiste basicamente a maioria dos encontros, né? Mas vamos tentar expandir um pouco mais isso, né? Então, por favor, se alguém puder divulgar, comentar, né? Porque o que acontece, né? O LinkedIn, ele limita muito o alcance hoje, tá? Então, por exemplo, BLR Data, eu faço as divulgações pelo LinkedIn da BLR Data, né? Por exemplo, nós temos mais de 6 mil seguidores. Então, mesmo tendo... ontem eu postei um vídeo chamando, né? Acho que deu mais de 20 curtidas ali, mas sabe em quantas pessoas chegou aquele vídeo? Chegou nem em 200, né? Então, muita gente fica sem saber, né? Fica sem receber a mensagem, tá? Hoje, infelizmente, o LinkedIn, ele está promovendo muito, quando a gente está falando de uma página de empresa, né? Muito mais a questão patrocinada, né? E aí, isso dificulta bastante, tá? Então, divulguem, quem puder, comentem com os colegas de trabalho, tá? Não deu para assistir, depois tem gravado na plataforma Digital Edu, eu subo depois no canal da BLR Data também, no YouTube, então quem puder também entrar ali depois, né? Tem o canal do W Drummond, o canal Digital Edu também, quem puder entrar depois nesses canais, se inscrever, né? Assistirem os vídeos, dar o like, o joinha ali, puder hypar, né?
façam isso, por favor, que vocês vão estar colaborando, tá? Estar aqui é um sacrifício, tá? O Wagner sabe disso, né? Às vezes fala, putz, Wagner, já teve programa que eu não consegui fazer. Então, por exemplo, semana passada eu não consegui fazer, porque eu tinha um compromisso inadiável, entendeu? Então, ajudem aí, deem uma força, né, para o Manhã com Dados, tudo bem? Maravilha, Bergson, excelente. Então já está agendado, semana que vem, continuação, o que está sabotando o seu programa de governança de dados, Parte 2. parte 2. Simbora, bom final de semana, Beleza, Bergson. pessoal. Beijão para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.